Seja bem-vindo ao Brazilian Talk, um podcast feito para ajudar você, estrangeiro, a aprender português por meio de uma conversa descontraída entre dois nativos. Eu sou o Everton. E eu sou o Vinícius. If you want to take your Portuguese to the next level, we strongly recommend you to get the transcriptions for this episode. There you will be able to see every single word we spoke during this episode and notes that will give you tips and help you learn new words, expressions, and idioms that you will not learn in a textbook. Então, vamos começar. Muito bem, Everton. Então hoje chegamos ao último episódio da primeira temporada. Sim, verdade. E hoje nós temos um assunto que tem muito a ver com o objetivo do podcast, né? Uhum. Sobre que assunto vamos falar hoje, Everton? Hoje nós vamos falar dos 5 porquês de aprender português. Por que aprender português? Muito bom. E sem dúvida esse é um assunto importante. Por que aprender português? Que motivação os estudantes de português podem ter para continuar aprendendo o idioma? Que oportunidades eles vão ter com a língua? E vamos também citar alguns dados interessantes a respeito do idioma. Nós temos aqui até um artigo que nós vamos colocar na descrição do episódio, que apresenta algumas razões que podem motivar aqueles que estão aprendendo, estão pensando em aprender ou melhorar suas capacidades no idioma. Vamos começar então com o primeiro motivo, Everton? Sim. O primeiro motivo é que o idioma português é simplesmente incrível em vários aspectos, né? Mas, em especial, no que diz respeito à beleza do idioma. Então, é muito agradável ouvir o português. As pessoas dizem isso, né? Os estrangeiros. Então, a primeira razão é porque esse idioma é deslumbrante, né? Então, soa muitas vezes como música para as pessoas, e a pessoa pode até usar a música também para aprender o idioma, então, que pode causar um impacto muito, muito significativo no seu progresso no idioma. E dentre estes músicas, e, enfim, cultura pop em geral, temos a beleza da literatura. Temos excelentes escritores brasileiros e portugueses, né? José de Saramago, Fernando Pessoa, Jorge Amado, Clarice Lispector, e entre outros, né? Praticamente temos um grande escritor para cada gênero, né, de livros. Então, a pessoa pode aprender o português usando música, livros. Isso não é todo idioma que tem. Sim, é verdade. É uma riqueza cultural impressionante. Muito bom. O segundo motivo eu achei bem interessante também, e tem a ver com um dado aqui. A quantidade de pessoas que fala a língua. O português é considerado o 5º idioma mais falado no mundo, com cerca de 252 milhões de pessoas que falam o idioma. Dentre esses, 227 milhões são tidos como falantes nativos, né? A maioria deles mora no Brasil, em Portugal e em vários países africanos também. Mas existe também muitos outros que moram fora e aprenderam o idioma como segunda língua, né? Como língua estrangeira. Sim, sim. E é interessante pensar sobre isso, né? Porque a pessoa pode ter muitos parceiros para conversar, né? Uhum. Então, se é um idioma tão falado assim, realmente existem muitas pessoas no mundo que vão partilhar dele, né? Então, é mais um ponto importante mesmo. Muito bom, é verdade. Vamos para o terceiro porquê por que realmente aprender português. Esse eu acho legal, porque às vezes a gente está em outro país e a gente quer falar alguma coisa e não quer que os outros saibam, né? Uhum. Então, se a gente usa a língua do país, as pessoas vão descobrir. Ou se a gente usa uma língua muito falada, como, por exemplo, o inglês ou o espanhol, alguém vai entender, Uhum. né?
Mas, com o português, em alguns países do mundo, se torna uma língua secreta. É verdade. Então, apesar de o alto número de falantes, né, ser um número expressivo, poucas pessoas optam por aprender português como segunda língua, em comparação com outras línguas como espanhol e inglês. Então, essa falta de interesse das pessoas no português que torna interessante o português para aprender, porque torna uma língua secreta. Estou falando com meu amigo, só eu e ele sabemos neste país, né? Então, vai estar direcionando as pessoas... As pessoas não vão entender, na verdade, o que tu está falando. Então, isso realmente é muito, muito interessante. É verdade, é uma baita vantagem, né? E até um outro benefício paralelo a esse é que o fato de poucos estrangeiros decidirem aprender português, em comparação com outras línguas, né, como o espanhol, por exemplo, ou outras línguas, o fato de poucas pessoas escolherem o português em relação às demais línguas dá uma vantagem para os que aprendem português, até na questão da economia, oportunidades de emprego, e de se tornar até mais útil dentro da própria empresa em que a pessoa trabalha, porque ela tem uma característica ou ela tem uma qualidade que é meio que única, né? Com certeza, é verdade, bem lembrado. E vamos agora para o quarto motivo. Quarto motivo para visitar o Brasil, né? Esse é muito, muito pedido, né? Esse vale a pena, né? É interessante que o Brasil não é um país que domina muito bem o inglês. A porcentagem da população que fala o inglês fluentemente é muito pequena, e dos que conseguem entender realmente bem a língua também é uma porcentagem bem pequena. Então, para visitar o Brasil e ter uma boa imersão, uma boa experiência no país, eu considero essencial que a pessoa realmente fale português, pelo menos num nível intermediário. Concorda com isso, Everton? Sim, com certeza. Até mesmo, não só a questão de pessoas que são falantes de inglês, mas até os hispânicos, quando vêm para cá, também se sentem isso, né? É verdade, sem dúvida. E com todos os lugares que temos para visitar, praias, lugares turísticos e tantas coisas para fazer, sem dúvida, vale a pena aprender o idioma para ter uma experiência de imersão no país, né? Vamos então para o quinto motivo sobre por que aprender português? É interessante este quinto motivo, né? Compreender o português, ele tem um efeito que torna o português tão lindo para quem aprende, porque pode ser o início para outras línguas românicas. Então, por exemplo, eu estou aprendendo português, mas depois eu posso aprender o espanhol. É verdade. Que tem muito vocabulário compartilhado, ou italiano, francês, né? Até o romeno, né? Então esse conhecimento torna muito fácil, né? De a pessoa, quando aprende o português, aprender outros tantos idiomas que compartilham o mesmo alfabeto, né? Que vem do latim, né? Compartilham gramática, sintaxe e o próprio vocabulário, né? É verdade. Então, com certeza, existem muitos motivos para aprender o português, né? E o nosso objetivo é, com esse podcast, continuar ajudando os que estão aprendendo o idioma a desenvolverem realmente habilidades na língua, né? Por aprender vocabulário usado realmente entre os nativos e melhorar a capacidade de listening, né? Aumentar o vocabulário e assim por diante. E é isso que nós esperamos fazer na segunda temporada, não é, Everton? É verdade. A segunda temporada tem coisas boas por vir. Então, vamos ficar atentos aí que realmente está sendo feita com muito carinho, né, Vini? Isso aí. Inclusive, nós queremos aproveitar essa oportunidade para divulgar uma promoção que nós estamos realizando, né? Exatamente. Então, para essa promoção ser válida, você precisa seguir alguns passos. São 3. Primeiro, deixar 5 estrelas para nós no iTunes. Segundo, deixar um review positivo. Pode ser. Esse review pode ser até em português, inglês ou no idioma nativo, né, da pessoa. Exatamente. E o terceiro, na última postagem nossa no Instagram, marcar 2 amigos para conhecer o nosso podcast, nossa página. O que a pessoa vai ganhar, Vini? Assim, fazendo essa mão toda, né?
O ganhador vai ter a oportunidade de ter uma conversa conosco, de tirar dúvidas com relação ao idioma. Tanto eu como o Everton temos uma vasta experiência como professores de português para estrangeiros, então vamos ficar muito felizes de poder dar uma aula de conversação para essa pessoa, tirar dúvidas sobre o idioma, e a pessoa vai poder dar sugestões de temas que ela quer que apareçam na segunda temporada do nosso podcast. Então, quem sabe você vai ter a oportunidade aí de escolher o tema de um dos episódios da nossa segunda temporada. Então chegamos ao final da nossa primeira temporada. Foi um prazer, Everton, gravar contigo essa temporada. Quero agradecer a ti e também aos nossos ouvintes, né? Para mim também foi um prazer. E queremos agradecer também aos que nos patrocinaram no Patreon, né? Que foram parte importante desse projeto, como por exemplo o Jack Dickman, o Silvan, que são nossos patrocinadores no Patreon, entre outros, e que têm tornado possível que o podcast esteja saindo para vocês todas as semanas. Queremos agradecer a esses também e incentivar os que nos escutam e que gostariam de compartilhar e que gostariam de colaborar com o podcast, que também se tornem nossos colaboradores, tendo acesso então a transcrições e outras coisas exclusivas que vamos providenciar, que vamos disponibilizar em breve. E vem coisas boas por aí, para quem está conosco no Patreon. Muito em breve teremos novidades nessa segunda temporada, então vale a pena conferir. Isso aí. Então, Everton, até a segunda temporada. Até, Vini. Um abraço. Obrigado por você ter escutado o nosso podcast, o Brazilian Talk, e considere também virar membro do Brazilian Talk. Você pode fazer isso através do Patreon. Lá você terá acesso a um conteúdo exclusivo nosso, como as transcrições e também até mesmo futuras lives aqui do nosso podcast. Mais informações estão aqui na descrição deste episódio.